sejam bem-vindos a mais uma aula, só que essa aula é diferente, né? Que é a aula da revisão geral da unidade 1. Comigo, professora Márcia e o meu parceiro Victor. Vamos lá? Vamos começar a nossa revisão, aula 32.1. A primeira aula será sobre o nivelamento, ortografia e emprego de certas palavras. Continuando ainda no nivelamento, acentuação gráfica, emprego de algumas classes de palavras, parte 3, língua viva, originalidade, identidade cultural, variação linguística e estudo da língua 3, que são as figuras de sintaxe. Beleza? Então, amadinho, presta atenção aqui. Ortografia, parte 1, é o emprego dos porquês, do senão, né? Mal com L, mal com U e mais. Começando aqui com os porquês. Temos aqui o seguinte, tá? Olha essa tirinha. Aqui diz o seguinte, ó. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim. Porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim. Prestando atenção aqui, amadinho. Quando que eu vou usar o porquê, assim, nesta formazinha aqui, né? Que é o porquê separado com acento. Quando for no final de frase, belezinha? For uma pergunta no final de frase, belezinha? E logo em seguida uma pontuação. Quando que eu vou usar o porquê junto, né? Sem acento, quando for explicar algo, resposta, responder algo, justificativa. Quando que eu vou usar, amada, o porquê separado sem acento? Quando for uma pergunta direta, tá bom? Porque aqui nós temos a preposição mais o pronome interrogativo. Belezinha? Muito bem. Olha só, amado. E este porquê aqui, ó, o porquê junto com acento, presta atenção, é esse daqui, ó, substitui pela palavra o motivo e a razão. E aqui quando sempre aparecerá com determinante, então eu vou dizer que ele é um substantivo, tá bom? Aqui o senão. Olha só, equivale a quê? Equivale a caso não, quando não, ou no caso se, né? É conjunção integrante. Olha só nos exemplos. Se não fossem meus pais, não seria quem eu sou. Caso não fossem meus pais, não seria quem eu sou. Só você fazer essa troca. Se encaixar o caso, já sabe que vai ser se não separado, beleza? Perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Perguntei aos alunos, olha aqui, ó, aqui a questão, ó. Caso não gostariam de estudar. Belezinha? Agora o se não junto, equivale ao quê? A do contrário, caso contrário, ou de outro modo, a não ser que, mas sim. Não será conjunção, tá bom? Então nós temos aqui, ó, argumente sempre, senão levarão gato por leve. Caso contrário, levarão gato por lebre. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Não fazia coisa alguma, senão reclamar. Não fazia coisa alguma, a não ser reclamar. E nessa segunda, não era diamante nem rubi, mas sim cristal. Então, quando você substituir, né, por do contrário, modo, a não ser, mas sim, se não junto. Se substituir por caso, se não separado. Beleza? Agora chegando para vocês mal com U, mal com L. O mal com U, amadinho, eu tenho adjetivo. Ou seja, é uma característica. Homem, mal. Mulher, boa. Então, esse mal com U. Tá certo? Temos aqui no exemplo. É mais fácil vencer o mal hábito hoje do que amanhã. É mais fácil vencer um bom hábito, bom, troca por bom, trocou por bom é mal com U, beleza? Agora com mal com L. O mal com L, ele pode ser um substantivo,
um adjetivo ou um advérbio, fazendo a correção, tá bom? Preste atenção aqui, ó, com função de substantivo. Ela sofreu desse mal desde os 8 anos de idade, ó. Ó, desse mal, desse bem. Então, olha só, vem um determinante antes. Advérbio. Dormiu mal a semana toda. Dormiu bem a semana toda. Olha só também aqui, ó. Mal saí quando... Ou melhor, mal saí as crianças acordaram. Assim que sair, ó, você troca, ó, da ideia de tempo. Assim que sair, as crianças acordaram. Então, trocou por essas formas, tem função de advérbio. Belezinha? Agora o mas, né? Quando eu vou usar o mais sem um i, ele vai ter função de conjunção. Você vai trocar por quem? Por porém ou como. Preste atenção aqui nos exemplos, amadinho. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Porém, estou muito nervoso agora. Não só estuda, mas também trabalha. Não só estuda, como também trabalha. Fácil, né? E quando que eu vou usar o mais? Ó, vai ser trocado por quem? Por menos. Ela é mais alta que a irmã. Ela é menos alta que a irmã. Beleza? Mais outra aqui para vocês. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Hoje vivemos num mundo melhor e menos justo. Belezinha? Agora aqui, acentuação gráfica. Presta atenção, amadinho, na questão da situação. Serão acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido não de S. Temos aqui pá, fé e pó. Beleza? Também são acentuados oxítonos terminados em A, E, O, S, em, ens. Como assim, amadinho? Cajá, você, avó, também e parabéns. E as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, S, R, X, ANS, UNS, PS de Togo serão acentuados. Olha aqui no caso, eu tenho a palavra táxi, ó, é uma paroxítona, tá bom? Órfão, né? E assim, ó, nível, tórax e assim por diante. E todas as palavras proparoxítono, o que acontece? Serão acentuadas. Então, no caso de sílaba, física, gramática, então todas são paroxítono, então levarão acento. Belezinha? Quais são os casos especiais? Vejo aqui, ó, primeiro caso, acentos de tongos abertos. Ei, el, oi, seguido ou não de S. Somente no final de palavras. Olha só, herói, tá bom? Chapéu, tá bom? Olha só, e o tônico recebe acento se cumprir as seguintes determinações. Por exemplo, faísca será acentuado, mas no caso de rainha não será acentuado. Por quê? Logo em seguida vem o NH. Leva acento circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir. Como assim, amadinha? Olha só. Eles vêm, tá bom? Ó, eles vêm, eles têm, tá bom? Para ficar melhor, eu vou colocar aqui, tá bom? Tem, vem. Usa-se trema nas apenas em raríssimas palavras estrangeiras. Aí, no caso aqui, ó, eu tenho a palavra guinte, tá? Mille, assim por diante. Acento diferencial, qual? Por exemplo, aqui eu tenho um verbo, vai ter o acento. Se eu tenho preposição, não terá acento. Belezinha? Mas aqui para vocês é o seguinte, ó. Aqui nós temos uma prosódia, né? Que é a parte da gramática que estuda a correta pronúncia do vocábulo, levando em conta o quê? A sílaba tônica. Olha só, inter e não interim. Então, certo aqui, ó, é proparoxítona.
Então, aqui, neste quadro, você vai observar, né, a dupla prosódia, né? No caso, vamos pegar logo quem? Existe aqui a palavra ortoepia e ortoépia, as duas são aceitas. Belezinha? Muito fácil. Vamos lá, dando sequência aqui na questão do emprego de algumas classes gramaticais, o advérbio, o pronome, a conjunção e adjetivo. Você já sabe que adjetivo, né, é a classe de palavra, né, que vai caracterizar. O objetivo dela é o quê? Dar uma característica, um estado a quem? A um substantivo. Belezinha? Temos aqui o seguinte, ó. Que esse adjetivo, ele vai sofrer flexão, né? Por exemplo, em número, singular e plural. Em gênero masculino e feminino. Joana é bonita. João é bonito. Olha, bonita e bonito são o quê? Adjetivo. Então, houve a flexão, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Belezinha? Eles são bonitos. Olha assim a flexão de número também. E o grau de adjetivo? Ele pode ser no grau comparativo, que a gente vai usar no comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. E o superlativo absoluto, o superlativo, ele pode ser absoluto e relativo. Quando ele for absoluto, ele vai ser sintético e analítico. Se for relativo, vai ser de superioridade e de inferioridade. Beleza? Então, ok. Agora o advérbio, né? Aquela palavra que vai dar a ideia de circunstância a quem? Ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. O advérbio, né? Ele pode ser interrogativo, amadinho. Quando assim, amadinho, ó, por que ele chorou? Não sei por que ele chorou. Então, ele pode ser direto ou indireto. Nas locuções adverbiais, preposição, substantivo, olha só, locução, duas palavras, na verdade. Aí eu tenho em mais a na. E verdade é o quê? Substantivo. Preposição mais adjetivo, ó, de e aqui novo, adjetivo. Preposição mais advérbio, ó, por é a preposição e aqui é o advérbio. Então, nós temos o quê? Locução adverbial. E a conjunção, tá? Ela serve para quê, amadinho? Para ligar termos entre si e orações, tá bom? E ela é uma palavra o quê? Invariável. Nós temos as conjunções coordenativas, olha só, que são 5, ó. Entrei e fechei a porta, dando ideia de adição, tá aqui a conjunção. Ela saiu, mas voltará rápido, para dar a ideia quê? De contraste, né? De oposição. Adversidade. Você lavará a louça ou limpará o quarto? Olha só, dando a alternativa, né? Ela estuda bastante, logo terá boas notas, quer dizer, está concluindo. Ela não irá à festa porque haverá prova no mesmo dia. Então, aqui está justificando e explicando, tá certo? E a conjunção que? Subordinadas, que vão ligar orações, né, de dependência sintática. Aí ela ficará feliz se você for visitá-la. Afastou-se depressa para que não ouvisse o quê? Para que não ouvisse. Então, aqui eu tenho de finalidade e a outra de condição. Beleza? E temos mais aqui. É necessário que ela se case. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Tá certo? Chegando aqui para vocês, pronome. O que é o pronome, amadinha? Ele acompanha, né? A palavra que acompanha ou substitui quem? O nome, a pessoa do discurso, né? Olha aqui no caso, meu pai chegou. O meu aqui está acompanhando o quê? Meu pai. Então, esse pronome aqui é o pronome adjetivo, tá bom? Porque está acompanhando o pai, que é substantivo. Mais outro aqui para vocês. Temos aqui, ele chegou. Ele é pronome o quê? Pronome substantivo, porque eu posso trocar por um nome. Por exemplo, Pedro chegou.
Belezinha? Substituiu o nome, então, pronome substantivo. A classificação dos pronomes, temos o seguinte, né? Pronomes pessoais retos e oblíquos, de tratamento possessivo, demonstrativo, indefinido, relativos e interrogativos. Certinho? Mas aqui para vocês chegando a questão da variação linguística. A variação linguística, né? Nós temos a variação social, a histórica, e por grupo, tá bom? O que é variação linguística? São o quê? São diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais ou regionais e históricas. Olha só, nós temos aqui um exemplo bem claro, que é a questão da palavra macaxeira, né? Um alimento. Em algumas regiões ela é chamada de quê? De aipim e de mandioca, não é mesmo? Então aí houve uma variação regional. Mas aqui, ó, temos a variação histórica, aquela que sofre transformação ao longo do tempo, no caso, né, da palavra farmácia, que antigamente era escrita com PH e agora com F. Aí falei da variação regional, no caso macaxeira, aipim, mandioca, e a diastrática, né, que é a variação social, que vai depender de um grupo específico, e as variedades que possuem diferentes níveis fonológico ou morfossintático, tá certo? E as variações diafásicas, né, que está relacionada à questão da linguagem formal e informal. Nesse caso, há o uso de linguagem coloquial, vai depender. Onde você vai ter, às vezes você usa gíria, lá no grupo de amigo, ou jargão, né? Até no caso do esquetista, sufista, raps, tatuadores. Belezinha? Aqui, ó, o jargão profissional é da questão que diastrática, tá? Aqui a linguagem técnica, tá bom? Vamos lá agora para vocês aqui algumas gírias que você já conhece, né? Da questão do pão, o que quer dizer homem bonito, borocochô, tristinho. Aí você vai olhando com calma, vai lembrando qual é a gíria que você usa no dia a dia. Beleza? Então vamos lá, amado. Chegando aqui quem? O estudo da língua, né? Figuras de sintaxe, tá bom? Que trabalha na construção do quê? Da frase. No normal, na frase nós temos sujeito, verbo e o complemento e os acessórios. Nessa figura de sintaxe, nós vamos ter várias classificações, tá certo? Anacoluto, anáfora, silepse, polissíndeto, pleonasmo, zeugma, elipse, hipérbato e assíndeto. Vamos conhecer um pouquinho aqui, ó. Elipse. Somos felizes. Aqui, o que aconteceu? Não aparece, mas eu sei quem é. Quem tá oculto, né? Quem tá omisso na oração? Implícito, o pronome nós. E zeugma, presta atenção aqui. Vai ter omissão, marcada por quem? Por uma vírgula de um verbo mencionado anteriormente. E o assíndeto vai ser a ausência de quê? De conjunção, né? De síndeto. Aí eu tenho Solange é linda, meiga, sorridente, simpática. Então aqui não aparece nenhuma conjunção. Mas aqui no segundo, na questão do polissíndeto, nós temos o seguinte, a repetição de quem? Da conjunção. Estudou e, casou e, trabalhou e, separou-se. E a anáfora, olha só, ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Então, aquela repetição no início, né, da frase de uma expressão, beleza? E anacoluto, né? Mulheres, impossível viver sem ela, é quando tem aquele termo isolado. Aqui nós temos a silepse, né? No caso aqui, a maioria chegou cedo, brincaram o dia todo. É aquela questão de silepse de gênero, de número, tá certo? Os brasileiros somos alegres, né? Que fazendo aqui a questão da concordância, né? Do número e de pessoa. Hipérbato. De parata, Anne tem medo. Quando tem aquela inversão da ordem direta. Anne tem medo de barata.
Pleonasmo. Olha só. Olhei para Maria com os olhos sonhadores. Olha só, olhei, já sabe que já é com olhos, tá bom? Aquela redundância. Apóstrofe, lembra lá do vocativo, aquele chamamento? Então aqui, Deus, ó Deus, onde está que não me responde? Então, aqui, amadinho, terminando a revisão geral para vocês, tá certo? Desejo a todos uma ótima avaliação, tá bom? E até a próxima!